Vamos ver, então, seja todo mundo bem-vindo para mais uma aula. Nesta aula nós vamos conhecer de maneira muito introdutória, obviamente, mas já com alguma consistência, digamos assim, a noção de tragédia grega, certo? Vamos conhecer esse gênero de texto, vamos ver a sua organização, né? Sua organização em prólogo, ação e desfecho. E vamos conhecer a noção de coro, certo? Nós vamos ver algumas especificidades, tipo o que a tragédia quer ela gerar no espectador. Vamos saber assim sobre a origem da tragédia, certo? E vamos ver isso em exemplo em 3 tragédias que são do teatro clássico. E com essa aula vocês vão ter, digamos assim, a abertura da janela para olhar todo um mundo que pode ser objeto de estudo da vida de vocês. Não é meu objeto de estudo da vida inteira. Eu gosto de dar essas aulas porque me obrigam a reler essas tragédias, e a cada aula eu aprendo um pouquinho mais, mas pode, de repente, se tornar o objeto de estudo da vida inteira de algum de vocês que venha estudar literatura, que venha estudar história, ou quem sabe até quem vai estudar áreas como direito, por exemplo, e se apropriar das tragédias para fazer uma reflexão teórica sobre direito e tal, certo? Então, o mundo é cheio de possibilidades e o que a escola tem de fazer é mostrar que existem as possibilidades de janela pelas quais vocês podem olhar e procurar ver o que vocês desejarem. Então, essa aula ela é como uma abertura de janela. Nas outras aulas, nós vamos visitar, vamos olhar pela janela e nas outras aulas nós vamos entrar nas peças, né, gregas, e vou compartilhar com vocês a leitura que eu faço dessas peças como um incentivo para vocês lerem e fazer as próprias leituras de vocês, certo? Toda leitura ela é, por natureza, uma delimitação, um recorte, uma tomada de partido, né, um ponto de vista. Então, eu vou apresentar os meus pontos de vista nas próximas aulas. Na aula de hoje, nós vamos ficar assim mais, digamos, no esquema. O que é uma tragédia grega, né? De onde é que ela vem, qual é a origem, como é que ela se organiza. Aí, quando um dia vocês forem ler, ou se vocês nas próximas semanas tiverem condições de ler uma tragédia dessa, ou ouvir o audiobook, né, no YouTube e tal, para conhecer, vocês já vão com mais facilidade fazer esse exercício de leitura, certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a janela com vocês. Eu fiz uma apresentaçãozinha do PowerPoint para ajudar aqui o nosso trabalho. Vocês estão vendo assim o slide, tragédia grega? Estão vendo? Digam aí no chat, por favor. Pronto, beleza. Então, nós vamos ver o contexto, para pensarmos um pouquinho a noção de discurso literário e história. Nós vamos ver um pouquinho, né, como o gênero literário, como é que ele se organiza, certo? O que é a ação, o que é o coro e tal, o que é o desfecho. E vamos ter a notícia da existência desses 3 escritores, produtores aí de texto, que fizeram 3 das mais famosas de todas as peças, certo? E vamos pensar esses elementos fundamentais aí, né? Que são enfim, já não deu para ler ali o slide. Que são o coro e a ação, certo? Isso está no nosso programa e eu sou obrigado a apresentar isso para vocês. Vamos lá, então. Então, nosso objetivo é conhecer esse contexto histórico, conhecer assim de modo muito panorâmico, né, um mundão para nós, para quem desejar, enfim, se aventurar por ele, conhecer mais, compreender as principais características do gênero tragédia e ter aqui ler fragmentos, né, de Sófocles, Eurípides e Ésquilo para ilustrar a organização da tragédia. Nas próximas aulas, e já tem aula no canal sobre essas peças, nós vamos ler essas peças uma a uma, certo? Então vamos lá. Então aqui só para ilustrar, não é a região onde se deu essa civilização milenar e que tanto nos influencia hoje ali, não é, de onde hoje é a Grécia, né? Enfim, o Mar Jônico, aí, o Mar Egeu, eram várias cidades estados independentes, enfim, que constituíam esse mundão grego que é milenar, né? Então vamos ver o contexto em que foram produzidas essas obras que nós vamos começar a ler hoje, digamos assim, indicando esses personagens famosos que vocês conhecem
das aulas de filosofia, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, muito sumariamente só naquilo que nos interessa para quando nós formos ler as peças nós percebemos, né? Discussão sobre ética, discussão sobre política, enfim, certo? Então, história grega em 5 períodos. Então, a história grega, olha só, então, de 2000 até 2020, de 2000 antes até 2020, dá 4.020 anos, né? Ou 21, ou 19, eu não sei, não sou tão bom assim em matemática, mas vamos fechar nos 4.000 anos, né? Estamos falando aí de um período de 4.000 anos, né? Que é a época lá na formação do povo grego. Não é aqui que está situada as nossas peças teatrais, que chegam até hoje, que ainda falam até hoje a nós outros, certo? Então, é de 2000 a 2100 antes de Cristo, vem regressivo, né? É a formação do povo grego. Esse povo se formou e acabou chegando a um terceiro período, depois desse período de ruralização, né? Quando aí você fica mais sedentário, quando você tem aí as comunidades com uma vida mais estabilizada, podendo usar os vasos, né? Para guardar mantimentos e poder se dedicar a outras coisas. Por isso que é interessante, a gente vai a um museu, quem já teve oportunidade, aí vê lá um monte de vasos e tal. Qual o sentido disso? Tem um sentido econômico, né? Tem a ver como é que os gregos produziram tanta coisa que chega até nós hoje como uma riqueza, né? De escultura, uma riqueza de literatura, obras, enfim, poéticas, né? Por que eles fizeram isso? Um dos aspectos é esse, né? Podiam armazenar alimentos e colocar energia para outra coisa, né? Para a criação, tá? Então ainda não é nesse período que estão as nossas peças. Aí 1100 a.C. a 800 a.C. Aí o período arcaico, que é quando surgem as grandes cidades, enfim, certo? 800 a 500 a.C. Só 500 anos depois de passar desse período, Cristo nasceria, né? É aí que surge o alfabeto fonético, e aí vai-se, você já tem um processo agrícola, você já tem, digamos assim, uma expressão escrita com um alfabeto que facilitava mais o registro escrito das coisas, e aí vem o período que nos interessa mais, que é o período clássico, que é entre 500 e 338 a.C., né? Só mais de 3 séculos, só quase 3 séculos depois Cristo nasceria, né, 200 e poucos anos aí, e aí é que tem o florescimento da cultura grega, como a filosofia, que é esse período que muito nos influencia, muito do que somos, pensamos, e muito do modo como nós manifestamos nosso pensamento, como nós falamos, tem a ver com os gregos. E havia a disputa ali entre as cidades, né, de Atenas e Esparta. E aí, por último, o período helenístico, foi a conquista pela Macedônia, né, iniciada a difusão da cultura grega pelo Oriente. Então, olha, a filosofia grega clássica já chega aí com um momento maduro, né, com o desenvolvimento sobre ética e política. Vamos dizer assim, ética, o que é correto de se fazer? O que é legítimo que alguém faça nas diferentes situações da vida? Será que tem alguma situação em que é ético matar? Entenderam? Será que tem alguma situação em que é ético cortar o corpo de alguém? Ah, então se eu mato alguém para salvar minha própria vida, eu sou livre de ser preso se eu provar que foi em legítima defesa. Então essas discussões sobre o que é ético já vêm lá desde a Grécia e ali já estava de modo bem maduro, né? Cortar o corpo de alguém, lesão corporal, né? Na melhor hipótese, você não tinha intenção de matar propriamente dito. Mas se eu sou um médico, eu posso cortar o corpo de alguém. Então, há circunstância em que é ético, é o correto a fazer, certo? E política, vamos dizer, o que é o melhor para o conjunto das pessoas. Eu estou fazendo aqui a minha própria desatização dessas noções, não estou lendo com vocês Sócrates, certo? Mas, enfim, ele foi o primeiro a proceder a uma busca rigorosa por definições universais de virtudes morais. O que é o correto numa época em que está se disseminando uma doença? É eu funcionar como um agente vetor dessa doença ou eu proteger a mim mesmo e as outras pessoas dessa doença? Ele foi pensar virtudes morais universais, o que é o correto universalmente, né? Ele pensou epistemologia, ou seja, como é que se dá o conhecimento. O que é conhecer? O que é saber algo? O que alguém pura e simplesmente pensa sobre algo é um conhecimento sobre esse algo?
Nós estamos numa época em que qualquer um liga o microfone, põe uma câmera do celular e fala o que acha, o que pensa, sem ter a mínima certeza. Eu aprendi num curso que eu fiz em Brasília uma vez o seguinte: só ache quando você tiver certeza. Só ache quando tiver certeza. Não ache sem ter certeza. Então está aí, né? Ele pensou lá como filósofo, né? O que é conhecer? O que é o conhecimento humano? Isso é pensar epistemologia, certo? Ele pensou política, né? O que é o rei filósofo, né? Como o grande ideal. Então, um rei que busca a sabedoria para a vida, né? Que busca, digamos assim, ter ações que são coerentes com um sistema de pensamento, né? Um rei filósofo. Queríamos nós que todos os nossos políticos fossem filósofos, né? Que tivessem um sistema de pensamento na cabeça e que agisse dentro de uma ética para um certo propósito, para a busca do bem comum. Quem dera, né? E defendia que a melhor forma de viver é através da virtude com base na ação humana, viver de modo virtuoso, né? Viver, digamos assim, buscando o bem, tá? E aí, mais uma observação, ele trouxe a filosofia para alcance humano, né? Então, ele divulgou a filosofia. Isso é Sócrates, que é a origem da filosofia, né? Então, o método socrático de fazer diversas perguntas para o interlocutor levar a pensar, e consistia num método chamado método aporético, porque não tinha uma conclusão definida, era que as pessoas eram colocadas numa aporia ali, certo? Pelo método dele. E usava máximas, paradoxos, digamos, pensamentos sintéticos, tá? Que obrigava as pessoas a pensar. Uma máxima conhecida é do conhece-te a ti mesmo. Muito importante essa busca pelo conhecimento de si mesmo, é o princípio de todas as coisas, né? Conhecer a si mesmo, tá? E aí a outra é eu só sei que nada sei. Quando a gente admite que nada sabe, a gente começa a aprender alguma coisa. Muito importante isso aí, tá? Então ele, por ser uma pessoa que lançava luz, ele acabou sendo condenado à morte. Não é triste? Enfim, dizia que ele corrompia a juventude, corrompia a sociedade. Ele foi, enfim, condenado a tomar um veneno e morrer. Essa pintura ilustra o destino de Sócrates. Agora, muito depois é que vem as nossas peças teatrais, quando, por exemplo, Platão já tinha desenvolvido a sua filosofia, né? Há alegorias para explicar, ou seja, digamos assim, alegoria como sendo uma história cheia de metáforas, certo? Todo mundo conhece, não conhece, vai dar um Google e vai olhar no YouTube ou no Google o mito da caverna, que é importantíssimo encerrar o ensino médio tendo conhecido o mito da caverna, né? Pessoas que nunca viram luz, só viam sombras. E aí? Como é que é a mente dessas pessoas? Como é que é a noção de verdade dessas pessoas, né? Então, Platão, depois de Sócrates, desenvolve seu sistema de pensamento usando várias figuras para ilustrar temas, certo? E ele pensou em questões que estão para além do físico, para além da carne, né? Pensou o campo das ideias, levou as pessoas a terem ali a possibilidade de ter um pensamento abstrato, a conhecer as coisas para além do que os sentidos permitem, para além do que o senso comum permite. Nós estamos em uma época em que as pessoas estão abraçando como se fosse conhecimento sistemático, profundo, o que é um conhecimento meramente dos sentidos. Não que os sentidos não tenham importância, ele é o que predomina no nosso dia a dia. Mas para questões importantíssimas como saúde pública, não é o que um médico, por exemplo, acha. É o que um médico especialista, pesquisador, compreendeu a partir de descobertas, que é o importante para a vida em sociedade. Então, como é que se diz? Platão levou a se ter o desenvolvimento de um pensamento mais abstrato, né? Pensar o campo das ideias. E nisso ele constrói sua filosofia, certo? Eu só estou dando notícias para vocês, para quando nós formos ler as peças futuramente, nós vemos que elas já são um amadurecimento de um modo de pensar de um povo, certo? E depois tem Aristóteles, né? Que aí esse já, digamos assim, avança mais ainda com o estudo de botânica das plantas, né, de zoologia dos animais, né? E ele escreveu bastante, né, pelo menos 29 trabalhos, né? Formam o corpus da sua obra. E aqui muito importante, olha, ele escreveu sobre ética. Então eu pergunto para vocês, é ético uma mulher porque está chateada, magoada, ou porque sofreu algum tipo de violência do seu esposo,
matar seus filhos para ferir o esposo? É ético alguém ficar condenado a ter um castigo repetitivo pelo resto da eternidade, para sempre sem fim? Então, isso está nas obras que nós vamos começar a ler hoje e vamos ler posteriormente, que vocês podem procurar saber aí, né? É certo, é justo, é bom, certo? E para a vida em sociedade, o que é o melhor? Certo? A política. Então, ele pensou essas questões, escreveu a respeito, e muito do que nós somos hoje tem a ver com o pensamento desses grandes homens aí, certo? E ele expandiu a importância da verificação empírica. Onde tem empírico, vamos pensar assim, a verificação prática, concreta. Então, veja, se vocês, por acaso, forem conversar com pessoas na feira, ouvir o que as pessoas numa feira dizem, como eu, quando vou comprar comida, acabo ouvindo aqui próximo da minha casa, que tem umas bancas de comida, de verdura lá e tal, vocês vão ver as pessoas que não têm a menor noção de que existe um micro-organismo que está entre vivo e morto, e quando encontra uma coisa chamada célula, ele lá se aloja e ganha vida, e muitas vezes destrói aquele ser que o abriga, e que isso já é visto através de uma lente, verificação empírica. Não é mais o campo do acho, do acredito, não é mais o campo da especulação meramente. A noção de vírus, a noção de progressão geométrica, de progressão exponencial, de que há seres que se multiplicam de maneira gigante, isso já está estudado, já não é mais polêmico, já foi feita uma verificação empírica. E quem teria começado a dar valor a isso, filosoficamente, a sair do campo da especulação das ideias platonistas para verificar as coisas, teria sido Aristóteles. Então, essa sociedade, ela tinha pensadores que estavam à frente de milhões de pessoas do século XXI. Eles, há mais de 2000 anos, estavam à frente, em termos mentais, em termos intelectuais, cognitivos, de milhares, milhões de pessoas do século XXI. Então, de onde é que vem a tragédia nesse contexto, né, de discussão filosófica, de séculos de reflexão? A tragédia, eram peças teatrais escritas para os atores representar como quem representa um filme que a gente vê, uma novela que a gente vê, uma série que a gente vê. Também tem o teatro, que é feito ao vivo, certo? Então, essas tragédias, elas eram essas que nós vamos ler. Já vamos ter a notícia hoje aqui, tópicos delas. Elas eram escritas para serem apresentadas em festivais de teatro, e elas usavam os mitos que vinham da tradição oral desse povo grego que tem mais de 2000 anos de história, mais de 1500 anos de história, quando essas peças são compostas, né? O teatro de Sófocles, Édipo, ou Sófocles, Eurípides, quando são compostas, já tem mais de 1500 anos de desenvolvimento dessa sociedade, contando de geração a geração suas histórias mitológicas. Então, os tragediógrafos, eles trazem para as histórias que nós vamos conhecer mitos que já eram do conhecimento da palestra, da plateia. É daí que vem a tragédia, certo? Então, vamos lá. Como gênero literário, novamente, suas origens e os elementos fundamentais, né? A ação e o coro. Então, esses três homens aí, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, que Ésquilo é o pai da tragédia, lá em 500 anos antes de Cristo, né, 524, ou seja, pouco menos de 500 anos antes de Cristo. Ele escreveu as suas tragédias, e a que nós vamos ler dele é Prometeu Acorrentado, certo? Ela é o início da tragédia grega. Com Sófocles, a tragédia grega chega ao ápice, tá? Escreveu peças famosas como Antígona, Elétrica e Édipo Rei, que é a que nós vamos conhecer, que é o apogeu, o ponto maior da tragédia, certo? E Eurípides é quando a tragédia declina, né, como gênero e tal, deu o máximo que poderia e depois já foram buscar outras formas de expressão artística. Nós vamos conhecer Medeia, certo? Essa mulher que mata os filhos para ferir o amado, tá? Então, o objetivo da tragédia é causar horror e piedade aos espectadores. E, através disso, levar os espectadores a ter suas emoções
purificadas, certo? As suas personagens, elas são elevadas, elas são de prestigiadas famílias, são heróis, são reis, são deuses, tá? E ela era feita em verso para ser recitados ou cantados no palco. Daqui a pouco aparece a foto aí do palco, que ainda se preserva, tá? Então, ela é organizada em alguns momentos. Quando vocês forem ler uma peça, além desses personagens de famílias prestigiadas, né, privilegiadas, de reis, heróis, enfim, vocês vão ver lá que tem uma parte que é o desenvolvimento, né, que é o desenvolvimento da ação em que as personagens elas falam, para você ir conhecendo a história, tá? Vocês vão ver que essa ação ela é limitada, é tudo muito rápido, é como se fosse assim, de um dia para o outro, uma revolução do sol, diz Aristóteles sobre a tragédia. É como se fosse 24 horas, tudo acontece, entendeu? Todo mundo descobre tudo e todo mundo morre. Ela tem uma unidade de ação. Um acontecimento vai levando o outro, um acontecimento vai levando o outro. Digamos assim, é tipo uma série que a gente vê que acontece tudo em 40 minutos, né? Tudo ali, 45 minutos, diferente de um longa-metragem de 1h30, de 1h90, sei lá, de 2 horas. A série, tudo acontece em 45 minutos. Então, ilustrando, é como se fosse a noção de tempo dentro da tragédia, tá? A parte das partes da tragédia, sobre a divisão da ação. Então, quando vocês forem ler uma tragédia, vocês vão encontrar ali o prólogo, que é a apresentação da tragédia, que ocorre antes do coro entrar, no caso que a gente não está vendo, né, no palco, antes da gente ler a primeira parte do coro. Você tem ali uma parte chamada párodo, que é quando o coro entra. Daqui a pouco a gente vai ver sobre o coro, certo? Você tem os atores e tem como um coral, vários cantores que interagem com os personagens, que interagem com as plateias. Eu tenho a maior vontade de ver uma tragédia bem produzida, eu nunca vi. Tem o episódio, que é a parte completa entre dois coros, certo? Então, são, digamos assim, os blocos principais dos episódios. Quando a gente vai ver uma série, a gente vou ver esse episódio aqui. A série Sherlock Holmes. Eu vou ver o episódio fulano de tal, certo? Então, digamos assim, seria aquela parte, um bloco ali, central. Você tem o estásimo, que é a participação do coro entre os episódios. Você vai lendo e aí tem um momento em que o coro participa, tá? Então ali chama estásimo. E você tem o êxodo, que é quando os personagens saem do palco, certo? Tem essa transição de saída do palco. E tem o comos, que é o momento de tensão e lamento em que se estabelece um diálogo rápido e intenso entre o coral e as personagens. Vocês vão criando aí no quadro da cabeça de vocês isso, tá? E tem 3 tipos de ação. A ação que é peripécia, quando ocorre uma coisa que ninguém espera. Deixa de peripécia. Há quem fale assim, é muito formal, mas há quem fale. Então, a peripécia é fazer uma coisa que é completamente inesperada. Quando a gente não espera, aquilo vai lá e acontece, certo? O reconhecimento, que é quando passa-se do conhecimento do desconhecimento para o conhecimento. A gente vai ver já um episódio aí. Um episódio não, a gente vai ver um exemplo em Édipo, certo? E a catástrofe, que é quando tem os danos sofridos, e o final e o sofrimento. A ação, então, tem 3 partes: peripécia, reconhecimento e catástrofe. Certo? E o coro, sobre o coro na peça, né? Esse coro que interage com os personagens no desenvolvimento da ação, né? Então, o coro, ele é um conjunto de personagens anônimos, né? Um coral que está ali do lado, está ali em cima, está ali na frente, enfim, certo? Ele tem a função de expressar os temores, as esperanças. Ele fala aquilo que os personagens não podem ou não conseguem expressar. O que os personagens pensam, tá? E dialoga com a plateia. Ele ajuda a explicar, certo? A peça. E a atuação do coro é com o uso de técnicas, né? Cantar, falar, enfim. E tem ali a liderança, tem um regente do coro que chama corifeu, né? E o coro está num palco fazendo isso, cantando, revelando os sentimentos, os pensamentos das personagens. Isso tudo aqui que eu estou dizendo é no sentido de ajudar vocês a, quando forem ler uma peça, conseguirem usufruir do prazer de ler uma peça teatral, certo? É isso que a escola está oferecendo a vocês. Todos nós conseguimos ter prazeres fáceis, como, sei lá, tomar um suco. É um prazer fácil, né? Tomar
uma bebida que a gente prefere. Enfim, há prazeres que exigem um certo aprendizado e um certo refinamento. E são os melhores prazeres da vida, são aqueles que exigem aprendizado, descoberta. Né? Então, ler uma peça teatral é um deles. Então, está aí para vocês uma série de orientações para saber usufruir de uma peça, certo? Então, o que é o desfecho? Tem a ação, tem o coro interagindo com os personagens durante a ação, tem o episódio, que são os blocos principais, e tem o desfecho, que é a catástrofe. Certo? É o desfecho trágico. Como é que termina? Sempre ocorre alguma coisa triste. Édipo, já dou spoiler, fura os olhos e sai vagando pelo mundo. Medeia mata os filhos e vai-se embora numa carruagem que os deuses mandaram, tá? Então tem o desfecho, tem o final ali, certo? Eu fiz questão de colocar para esse trecho a referência da Infopédia para mostrar para vocês que isso é uma coisa que está disseminada, que se vocês quiserem procurar aí, vocês vão obter informações sobre. Tá certo? Então, a síntese. Eu peguei isso da Infopédia, né? Elementos intrínsecos característicos da tragédia. Agora, em outra linguagem, tudo isso que a gente acabou de ver, olha. Após a híbris, que é o desafio da personagem aos deuses, a tragédia apresenta isso. Um personagem desafia os deuses, tá? Por exemplo, Édipo desafia o que o oráculo lá divino revelou que iria acontecer com a vida dele. E aí, como é que foi a tragédia de Édipo depois que ele desafiou? Tá? Prometeu desafiou os deuses, foi lá e deu fogo ao ser humano. O que acontece com ele depois disso? O nome desse trecho é híbris, certo? Após a híbris, que é o desafio aos deuses, né, às autoridades, ao destino, acontece o patos. O que é o patos? É o sofrimento intenso, como consequência do desafio e capaz de despertar a compaixão do espectador. Então, nós, leitores, ou um dia, quem tiver a sorte de poder usufruir de uma peça dessa montada aí, vai se deparar com isso, né? O momento do patos, da patologia, da doença, da tristeza. Tá? E aí depois surge um trecho que chama agnórese e anagnórese, enfim. No meu grego, eu até estudei grego já, sabe? Mas ficou no passado, né? Que é reconhecer um fato inesperado. Alguma coisa que a pessoa não espera acontece. Ninguém espera, de repente, que Édipo foi lá, perfurou os olhos e saiu vagando. Tá? Ninguém espera quando vê, até que tem as pistas, mas chegou, Medeia matou os filhos. Certo? E isso tudo desencadeia para um clímax, que é o crescimento trágico, né? Até a peripécia, ou seja, a mudança repentina de status das personagens. Lembra de peripécia? E disso tudo resulta a catarse, que é a nossa reflexão purificadora. A nossa, digamos assim, os nossos sentimentos, os nossos afetos, a nossa emoção, o nosso âmago é atingido e aí nós podemos purificar nossas emoções a partir daquilo que nós lemos, né? E aí chega ao final, ao desfecho, enfim, você fecha a peça e diz, poxa, que coisa, tá? Então imagine tudo isso rolando num espaço como esse, não é bonito, gente? Espetacular, né? Espetacular. Então, em algum local aqui ficava o palco, não sei dizer qual, o palco que eu digo do coro, né? Em alguma posição aqui o coro ficava antes de interagir, e aqui as personagens, os atores, né? Usando suas máscaras, enfim, eles atuavam, eu imagino que era mais aqui mesmo, eles atuavam, e a plateia aqui, tudo isso com estudo de acústica, de técnica e tal, para o som chegar a todo mundo, uma coisa maravilhosa. Enfim, vamos para a leitura que eu vou passar agora, só para ilustrar com vocês essas partes de organização da tragédia, e vocês vão ver nas próximas semanas, né, as tragédias que nós vamos ler, certo? Então, Ésquilo escreve Prometeu acorrentado, Prometeu é preso, e ele vai ter o castigo eterno aí de ficar com o seu fígado, tá aqui, sendo devorado por uma ave, ele preso sobre a rocha, e ele acaba ficando ali, caindo em desgraça, porque roubou o fogo de Zeus para dar para o povo, né, para o ser humano, e aí ele vai ter para sempre o seu fígado ali sendo destruído e regenerado, né? O castigo eterno. Então aqui você tem um exemplo do coro, né? Sem dúvida, meus amigos,
se doerão de mim, diz Prometeu, nessa condição dele de estar condenado a para sempre ficar sofrendo as dores de ter o fígado. E aí o coro vai e pergunta, a plateia, né, e o personagem lá, né, e aí o coro pergunta, mas nada mais fizestes além disso? Aí Prometeu responde, graças a mim, os homens não mais desejam a morte. Aí o coro diz, que remédio lhe deste contra o desespero? Aí Prometeu responde, deles uma esperança infinita no futuro. Aí o coro responde, que dom valioso fizeste aos mortais. Aí Prometeu responde, além disso, consegui que eles participem do fogo celeste. Enfim, aí o coro interage com ele e nos faz entender por que ele caiu naquela desgraça de ter o castigo eterno de ter o fígado devorado. Não sei se é da faixa etária de vocês, mas se vocês conhecem, não conhecem e não é da faixa etária, deixe para ver quando chegar a faixa etária, mas o episódio de uma série chamada Black Mirror, é assim? Que alguém me apresentou, me impressionou demais, que é um episódio em que uma mulher, que eu vou dar um spoiler, viu? Contém spoiler. Uma mulher que cometeu um crime horrendo, ela fica condenada a, para sempre, ser dopada, acordar sem saber o que ela está vivendo, passar por vários sofrimentos ao longo do dia que a comunidade impõe, e no final do dia ela é dopada para começar tudo de novo. Antes dela ser dopada, revelam o crime que ela cometeu e aí injetam droga nela. Se fizermos uma campanha, nós vamos descobrir que vai ter um monte de psicopata que acha normal impor sofrimento eterno aos seres humanos, que alguém seja submetido a essa situação degradante e que também degrada a quem submete. Um povo que tem um espírito lixador de fazer mal aos outros é um povo também doente e degradado. Então, essa peça aí, Prometeu, dá muito pano para a manga para a gente pensar para o resto da vida. Tá? Não é só para essa aula de agora, que ainda nós temos 5 minutinhos. Então, o altruísmo e a autonomia, está aí essa imagem. Eu vou ler tudo isso com mais calma com vocês depois, vou fazer comentários à imagem, né? O destaque aqui com essas cores quentes, né? O vermelho, mostrando as vísceras aqui de Prometeu, e a ave aqui bastante apagada no claro escuro, né? Tem a ver com a ênfase dada à centralidade da pintura, e aqui perifericamente nós vemos a expressão de horror dele sofrendo, né? Então essa iniciativa de oferecer ao homem a revelação, a possibilidade de criar que o fogo representa, gerou esse dano eterno aí em Prometeu, certo? Ele desafiou os deuses, vão lembrando, isso é um dos momentos da peça, né? A híbris. Ele desafiou os deuses, certo? E Édipo estava ali um ser monstruoso, aqui está a esfinge, estava esse ser, né, com cabeça de humano e corpo de leão, infringindo muito sofrimento à cidade, a cidade só escaparia se respondesse. E aí eu deixo para vocês o desafio, né? Decifra-me ou devoro-te. Que animal anda pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3? Esse era o enigma que deveria ser decifrado. Quem não decifrasse caía em desgraça e a cidade estava terrível, né? Antes de Édipo decifrar. Então está aí do que se trata Édipo, tá? Essa conta as desgraças de Édipo, que depois desse grande feito de vencer a esfinge, ele acabou ali matando o pai, casando com a mãe, enfim, aí a gente viu o coro, a gente vai ver outra coisa agora, que é o reconhecimento, a passagem do que eu não sei para o que eu sei. Muitos de nós, se soubesse, descobrisse o que realmente tem sido como ser humano, quando eu digo nós, ser humano como espécie, né? Talvez quisesse cegar os próprios olhos como Édipo. Ele não sabia que ele tinha matado o pai, ele não sabia que ele tinha casado com a mãe, e ele acabou forçando para descobrir isso, essa verdade, e quando ele chega a esse reconhecimento de si, o que ele faz é cegar os próprios olhos e cair em desgraça, tá? Então, existem muitas pessoas aí que, enfim, ao descobrir a verdade, não aguentam a verdade, muita luz cega, tá? Então, Édipo aí tem o exemplo para vocês do reconhecimento. Era isso que eu queria mostrar com essa passagem que vocês vão poder ler no sistema, certo? E a dor de ver a verdade leva Édipo a perfurar os próprios olhos. E aqui uma pintura em que ele está cego
em que o servo está com ele aqui, em que o filho está com ele aqui, a filha, certo? Então, uma pintura que ilustra a cegueira de Édipo. E, mais uma vez, outra pintura que ilustra a cegueira de Édipo. E Medeia, por fim, as dores da rejeição. Olha que interessante aqui essa cara dela, né? Ela tem um quê de bruxa, de feiticeira, ela faz fórmulas químicas, certo? E aqui tem um sapo, né? Enfim. Então, as dores da rejeição e do abandono que ela sofre pelo marido acabam levando essa mulher a cometer, não estou justificando, só estou dizendo que ela justifica o ato dela com base nos sofrimentos que ela tinha. Ela vai lá e mata os filhos, tá? E aí é o desfecho. Está aqui Medeia nessa pintura com uma adaga na mão, uma arma, né, uma arma branca. Ela foi lá e matou os filhos, né? A tragédia conta ações de Medeia, mãe que mata seus próprios filhos para se vingar do marido infiel, Jasão, tá? Essas 3 peças nós vamos continuar lendo ao longo das semanas. Aqui está só para mostrar o desfecho, tá? Ela dialoga com Jasão, ela muito irônica, ela diz que a culpa é dele por ela ter matado os filhos, e ele diz, não, quem matou foi você, tá? Esse é o desfecho da peça, que vocês vão ter a oportunidade de ler para curtir a linguagem aí, tá? Do sistema. E aí ela mata os filhos e vai-se embora. Esse é o desfecho de Medeia, certo? No final, ela ironiza o marido, e aí a divindade manda um carro para ela e ela vai embora no carro. Então, nós estamos vendo, nós vimos até aqui, né? Nessa nossa apresentação, a organização da tragédia, esse texto sintético, que vai de um sol a outro, né? Tudo se passa sinteticamente em um dia. Existem blocos chamados episódios, que são blocos principais. Existe a ação, que é o que os personagens interagem e vivem. Existe um coro que dialoga com os personagens e com a plateia, conosco, leitores, né? E esse texto ele tem a intenção de nos causar comoção, de causar comoção a quem vê a peça sendo apresentada, e essa comoção gera uma purificação das emoções. E essas peças foram produzidas num contexto em que a filosofia estava bastante amadurecida, e que já tinha tido Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, e são textos ainda muito vivos que nos falam muito ainda do ser humano, como nós vamos descobrir mais à frente em outros encontros nossos. Certo? Alguma observação, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem aqui escrito. Não tem nada escrito, então eu vou parar a nossa gravação.